Oi, tudo bom? A gente continua a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos conhecer as propostas para esta área tão estratégica para o município e saber os planos daqueles que pretendem ocupar o Palácio da Cidade a partir de janeiro de 2017. As entrevistas tratam exclusivamente de educação e têm duração idêntica de 15 minutos, com tolerância máxima de 30 segundos. Você vai ver a íntegra do que foi gravado sem nenhuma edição de conteúdo. Nossa série de entrevistas é apartidária, sem vínculo com qualquer instituição e totalmente independente. O nosso único compromisso é trazer a educação para o centro do processo eleitoral. Todos os candidatos foram convidados pela nossa equipe. Os candidatos Flávio Bolsonaro, do PSC, Jandira Fegali, do PCdoB, Marcelo Crivella, do PRB e Pedro Paulo Carvalho, do PMDB, alegaram ter outros compromissos e não participarão desta série de entrevistas. A candidata Thelma Maria Bastos, do PCO, não retornou nossas ligações e e-mails. Todos os demais candidatos aceitaram o nosso convite para falar mais de educação. As entrevistas serão postadas em ordem alfabética aqui no canal do Bora, no YouTube. E hoje vamos conversar com Ciro Garcia, do PSTU. Candidato, bora falar mais de educação? Bora. Candidato, seu tempo começa a partir de agora. A nossa primeira questão diz respeito à rede do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro possui a maior rede de ensino fundamental da América Latina, com 1.511 unidades escolares e mais de 646 mil alunos matriculados. Qual é o seu projeto para a educação do município do Rio de Janeiro? Bom, primeiro deixar claro que isso é uma questão essencial para nós que queremos fazer do Rio de Janeiro um Rio para os trabalhadores. Esse é o lema da nossa campanha. E para nós todos os serviços essenciais têm que estar sob responsabilidade do município. E a questão da educação, ela é central. Nós queremos ampliar, o orçamento para a educação, porque apesar do Rio ser a maior rede da América Latina, como você colocou, ainda há carências. Por exemplo, creches, existe uma carência enorme em relação a creches e nós temos ainda que construir escolas em determinados locais onde o deslocamento dos alunos para a escola ainda se faz de uma maneira muito precária. Então, quero também, primeiro, dotar o ensino de horário integral, de fato, não esse horário do Eduardo Paes, que vai de 7h30 até as 2h. Concursos públicos para todos os setores da educação, para que nós, e com valorização profissional, para que nós possamos, por exemplo, acabar com a polivalência, para que os professores possam efetivamente se dedicar à sua especialização, para aquilo que foi a sua formação. Um currículo, voltado já desde cedo para a construção de uma consciência crítica. Isso fala nas questões, por exemplo, de gênero, a questão de orientação sexual, a questão do racismo, toda essa questão da intolerância, que é um problema que nós vivemos na nossa sociedade muito grande. Garantia, de concursos para que nós tenhamos merendeiras, acabar com esse convênio que existe hoje com a Conlurb e ter merendeiras próprias do município através de contratação do município com merenda de qualidade, porque isso é parte integrante do processo educacional. Transformar cada escola num centro cultural onde não só as crianças tenham acesso além do processo da grade curricular, mas uma série de outras atividades que vão contribuir para a sua formação e abertos à comunidade, para que a escola tenha esse diálogo com a comunidade. Bom, em linhas de regra, para a gente começar, são as propostas iniciais. E a gente pode agora se aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas, candidato. Nos últimos anos, a política de educação aqui do município do Rio incluiu contratos firmados com empresas e organizações sociais para projetos de educação nas escolas e ações que não são extensivas a toda a rede, como, por exemplo, as escolas experimentais. Como o senhor acredita que os recursos destinados à educação devam ser utilizados? Bom, educação não é mercadoria. Então, de cara, do nosso ponto de vista, tem que haver rescisão
imediata com todo e qualquer OS ou qualquer iniciativa privada que se aproprie do dinheiro público e que interfira na autonomia pedagógica. Isso nós somos radicalmente contra. Então, por isso que eu falo que a educação é um setor essencial e ele tem que ser completamente municipalizado. Nós temos que garantir que o conjunto da rede educacional do município seja formado por profissionais do município, profissionais contratados pelo regime estatutário, com valorização profissional, com seus direitos adquiridos, sem precarização do trabalho, porque essas OS muitas vezes são uma interposição fraudulenta de mão de obra, além de uma interferência externa. Então, eu quero aproveitar essa pergunta também para combater todo e qualquer tipo de meritocracia. Nós achamos que a meritocracia é uma questão que efetivamente acaba interferindo na questão do processo da autonomia pedagógica. Somos contra qualquer proposta no sentido de aprovação automática, porque não é mais descarada como era, mas, por exemplo, hoje no município do Rio de Janeiro, uma pessoa, se quiser se candidatar a ser diretora de uma escola, ela não pode ter um índice de menos de 20, acima de 20% de alunos reprovados. Então, na verdade, isso é uma forma de estar pressionando os professores a aprovarem seus alunos para poder atingir esse pré-requisito. Então, quero deixar bem claro isso. As verbas públicas são para a escola pública gratuita de qualidade. Portanto, rescisão contratual com todas as OS. Bom, além da construção de novas escolas, candidato, há muitas que precisam de uma reformulação nos seus espaços, porque tem ausência de questões importantes como acessibilidade, de laboratórios, quadras, entre outros fatores aí. Como é que o senhor pretende solucionar essa questão? Então, essa pergunta é ótima, Bárbara, porque ela também proporciona ampliar um recorte do nosso programa que tem a ver com a questão de que nós vivemos numa cidade que está sofrendo um impacto muito grande do desemprego. Tem a ver com a questão da crise dos estaleiros navais, tem a ver com a questão do fim agora das obras das Olimpíadas, que vai impactar na construção civil. E a minha proposta é fazer uma empresa municipal de obras públicas e dotar um plano de obras públicas, dentre os quais, dentro desse plano, uma das prioridades é justamente essas questões que você colocou. Além das construções das escolas onde se fizerem necessário, o equipamento de toda a rede, quer dizer, dotar a rede municipal de todos aqueles instrumentos necessários para garantir para os alunos uma educação de fato integral e plena. Então, isso aí é parte e nós vamos responder com esse plano de obras públicas visando atacar essas deficiências. Candidato, agora vamos falar de currículo. Há um consenso entre os especialistas em educação que o currículo escolar precisa abarcar temas como as questões de gênero e diversidade. O senhor mesmo já citou essas questões no começo dessa nossa conversa. Há também uma polêmica em torno do ensino religioso e a lei que tornou obrigatório o ensino das culturas africana, afro-brasileiras e indígenas. Qual é a sua visão sobre o currículo escolar, candidato? Olha, primeiro nós temos que partir do princípio de que nós vivemos num Estado laico. Então, tem que haver uma separação entre o Estado e a religião. Porém, nós vivemos também num país onde existe a liberdade de culto, é um país plural, e nós temos que assegurar que, se houver essa questão nas escolas, que essa pluralidade, né, ela se expresse. Então, a questão, por exemplo, das religiões de matriz africanas, elas têm que estar contempladas da mesma forma que as religiões de matriz cristã ocidental. Essa é uma questão. Agora, em relação à questão curricular, eu já tinha colocado anteriormente, o grande perigo que nós estamos assistindo hoje é uma ofensiva de setores conservadores com um projeto chamado Escola Sem Partido, que, na verdade, significa privar as crianças, privar os alunos de toda e qualquer possibilidade da construção de uma consciência crítica, de uma educação efetivamente emancipadora, libertadora, e transformar a escola numa mera reprodução, né, de força de mão de obra para o mercado de trabalho. Então, essas questões elas têm que estar efetivamente contempladas. O currículo ele tem que estar voltado para isso, para que a gente, numa sociedade diversa e plural como a que nós vivemos, desde cedo, esse currículo tem que contemplar essa diversidade para que a gente consiga acabar com essa sociedade de intolerância que nós vivemos, onde impera o machismo, o racismo, a LGBTfobia, xenofobia e outras práticas de intolerância. E tudo isso
tem a ver com o processo educacional. Então, o combate a essas manifestações etnocêntricas, elas têm que estar contempladas no currículo escolar para que a gente possa ter uma sociedade onde a diversidade possa ser respeitada e exercitada com a plenitude que é o ser humano, né, de uma maneira geral. A riqueza da diversidade dos seres humanos tem que ser respeitada e exercitada em sua plenitude. Desculpe interrompê-lo, candidato. O senhor já se posicionou aí, obviamente, contra o projeto Escola Sem Partido. Mas vamos supor que esse projeto vire uma orientação de fato, porque é uma questão nacional, e aí vire uma orientação para as redes. Como é que o senhor se posicionaria caso isso aconteça? Desobediência civil. Esse é um projeto que, se acontecer, não pode ser um professor que ser preso. Eu sou professor universitário. Eu dou aulas, eu sou bacharel em Direito pela FRJ, sou mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, leciono em 2 universidades, na Baixada Fluminense, na Unig e na Uniabel. E, portanto, como sou professor universitário, isso não me atingiria. Mas se eu estivesse em sala de aula, né, na educação fundamental, que é onde que esse projeto visa atingir, eu jamais me curvaria a isso se se tornasse uma lei. Essa é daquelas leis que primeiro, que não existe escola sem partido. Esse projeto é a escola do partido, dos partidos da grande burguesia, dos partidos que são responsáveis por todas as mazelas, pela corrupção, pela exploração, pela opressão que passa a classe trabalhadora no nosso país, né? E tem a tentativa de privar a nossa juventude, as nossas crianças, de terem uma educação crítica e libertadora, para que eles possam ser manipulados e controlados pelos interesses dessa burguesia que defende a escola sem partido, porque, na verdade, é uma escola partidarizada. É uma escola que visa a ignorância, que visa a facilidade da manipulação da juventude, da classe trabalhadora, por eles que exploram e oprimem os trabalhadores. Então, sou contra, acho que essa proposta, inclusive, não vai passar, não tem condições, e eu acho que qualquer professor que se preze, que seja professor, e eu estou falando aqui na condição de professor, mesmo que seja lei, jamais vai se curvar a uma ditadura a esse ponto, um obscurantismo, como querem fazer dentro da escola. A escola não é lugar de obscurantismo, a escola é lugar de clarear as ideias o mais amplo possível. Candidato, o Plano Nacional de Educação prevê algumas metas que têm impacto direto também nas políticas do município. A universalização da educação infantil para crianças de 4 e 5 anos e ampliação da oferta de vagas em creches são exemplos dessas metas. Caso o senhor vença as eleições, o senhor garante que vai cumprir as metas do PNE? Olha, primeiro que é o seguinte, eu quero até voltar aqui, quando a gente fala o clarear, né, porque tem toda essa polêmica sobre, né, no sentido de esclarecer e escurecer o necessário, ainda mais num país como o nosso, né, de pigmentação, um país que é um dos maiores países de população afrodescendente no planeta. Então, quando deixar bem claro para a gente evitar, né, qualquer tipo de polêmica, o que a gente quer é a liberdade na sua plenitude. Agora, com relação a isso, eu acho, inclusive, que nós temos que lutar para ampliar as verbas do orçamento por conta da importância que tem a educação. Muitas dessas metas, elas são defasadas em relação às reais necessidades. O que nós temos que fazer é uma ampliação na dotação orçamentária para que nós atinjamos essas metas num prazo muito mais curto que esses que estão estabelecidos nos planos votados. Candidato, o senhor já falou aí que pretende aumentar o tempo integral, né, que é uma das metas do Plano Nacional de Educação, fazer com que as escolas brasileiras, 50% das escolas brasileiras tenham aí educação integral. O senhor já disse aí que é uma proposta sua, já pretende implementar. Por isso eu vou passar para a próxima questão, que há uma certa preocupação com a descontinuidade de políticas sempre por parte da população. Há coisas positivas e coisas negativas em qualquer processo de gestão. Quais são, na sua opinião, os acertos dessa gestão que está aí e o que o senhor pretende manter? Olha, é muito difícil falar em acertos dessa gestão. Nós achamos que a situação da educação no nosso município é uma educação muito, muito ruim. Você tem profissionais que não são reconhecidos, os salários dos professores são péssimos. Você tem uma fraude com relação a essa questão, por exemplo,
do horário integral em relação a onde ele é praticado. Você tem a fraude das escolas da manhã, né, onde estão sendo inauguradas escolas com capacidade para 20 turmas, que não tem nem escola nem professor, porque só tem 2 ou 3 turmas, que é só para ele poder fazer propaganda eleitoral. Você tem o absurdo de ter para as creches, né, um orçamento de R$4.000 por mês, faltando papel higiênico, faltando profissionais, creches que estariam voltadas para 25 crianças, que estão funcionando com 28, 30, às vezes até mais que isso, o que compromete, né, o atendimento desses profissionais. Você tem o problema da falta de merenda ou de uma comida de baixa qualidade. Você tem, como eu já falei, falta papel higiênico, então é muito difícil você falar essa coisa da meritocracia, né? A coisa do que é uma ingerência na autonomia pedagógica, o problema da continuidade, ainda que de uma maneira camuflada, da aprovação automática. Então, é muito difícil você dizer o que pode ser aproveitado dessa gestão. Acho que a gente tem que fazer uma revolução na educação aqui do município do Rio de Janeiro, e isso passa por, de fato, a gente ter uma educação voltada para os interesses da classe trabalhadora e dos filhos da classe trabalhadora, que é a esmagadora maioria da população e é quem precisa de uma educação pública gratuita de qualidade. Ok, candidato, a gente está chegando ao finalzinho da entrevista. Para encerrar um tema que o senhor já tocou aí, mas para ser mais específico nesse tempinho curto que nos resta, com relação à valorização dos professores da educação no município, que mudanças o senhor pretende promover? Bom, primeiro, realização de concursos não só para professores, mas para todos os profissionais da área de educação, né? Porque todos os profissionais eles dão um suporte para o processo educacional, mas com valorização profissional. É um absurdo que ganha um professor no nosso município e no nosso país. Nós somos talvez um dos piores salários de professor do planeta. Okay. Então, o primeiro passo é justamente isso, é a valorização profissional, salarial, atendendo às reivindicações daqueles que mais entendem disso, que é o sindicato dos profissionais da educação, que é o CEP. Candidato. Muito obrigado pela participação aqui no Bora Falar Mais de Educação nas eleições, candidato. Muito obrigada. Eu aqui agradeço, contra burguês, lute e vote 16. E a gente faz o convite para que você continue acompanhando a série Bora Falar Mais de Educação nas eleições aqui no nosso canal no YouTube, né, Bárbara? É isso aí. Bora falar mais de educação, então? Até a próxima.